Olá, meus queridos seguidores do Senhor Jesus. Venho trazer aqui, através desse vídeo, a mensagem verdadeira. Uma mensagem que a gente temos que viver a nossa vida na palavra de Deus. A gente está vendo que Deus dispensou um povo, espalhou pessoas que desobedeceram a Ele. Então foram se dividindo, cada um fazendo sua religião. Mas Deus sempre foi palavra que transforma a vida das pessoas. E essas pessoas que Deus está pescando dentro de religiosidade, pessoas que estão com a mente corrompida, mortas para Deus, não têm um conhecimento verdadeiro do nosso Deus e acredita em fábulas mentirosas do mal. Mas não vão buscar na palavra de Deus para seres sábias, porque alguém só é sábio se aprender com Deus na palavra dele. Então, as últimas instruções que o Senhor Jesus falou para os discípulos antes dele subir ao céu. Vejamos aqui o que foi que o Senhor Jesus ele falou. Então, o que vale é o que Jesus deixou escrito. É o que o Senhor Jesus falou. A gente temos que andar e seguir esse padrão. Não é outro padrão que alguém vem lá de fora contando coisas mentirosas, inventando coisas da cabeça que não tem nada a ver dentro da palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele disse: tenho dito essas coisas para vocês não se escandalizar. Expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, prestará a fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram a mim, nem a meu Pai, e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vocês lembreis de que já vos tinha falado. E eu vos disse isso desde o princípio, porque estava com vocês. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vás? Antes, porque isso vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, o Senhor Jesus, ele disse aos discípulos que ele ia subir a Deus. E não era para os discípulos ficar tristes, porque Jesus ia para o céu e eles ali diante não iriam vê-lo mais, não iam andar com ele. Mas o Senhor Jesus, ele disse que era necessário ele subir, porque quando ele subisse, ele mandaria o Consolador. Então, quem pode ter o poder de consolar a alma, a vida de alguém, é Jesus. Não existe outros. Não existe outros meios, não existe outros nomes que a gente possa conhecer, que fez o sacrifício, que morreu, que ressuscitou e que foi subir ao céu. O único foi e sempre será Jesus. Então, tem pessoas que vivem dentro da religiosidade e diz que serve a Deus, mas não serve. Porque a religião
ela se baseia no que as pessoas vê com os seus olhos aqui na Terra. Elas não buscam os feitos maravilhosos que Jesus fez, que Jesus deixou escrito, que todos aquele que nele crê faria também, porque carregaria o selo do Espírito Santo de poder. Então, dentro de algumas religiões, não vou falar específica aqui, mas se alguém está dentro de uma religiosidade dessa, vai me entender do que eu estou falando. Tem pessoas que acham que quando uma pessoa morre, faz milagre. Muitas vezes porque era um líder de igreja, de religioso, porque fazia muito caridade, porque fazia o bem, e aquela pessoa morreu e alguém foi pedir uma graça e alcançou, e agora pronto, ali fez uma estátua, fez uma imagem para adorar aquela pessoa que morreu e que nada pode fazer por ninguém, porque milagre só faz Jesus, e os que estão vivos através do nome dele se crê de verdade. Então, quantas multidão de gente não está acreditando e não tem acreditado nessas mentiras. E eles fazem o quê? Adoração, veneração, achando que ali Deus se agrada e que Deus responde, que Deus leva aquela adoração para ele. Por mais bonito que seja, por mais roupas longas que esteja usando, não serve de nada, porque não procura Jesus. Gente que morre não pode fazer milagre por ninguém. Se alguém recebeu uma graça, é Deus tendo misericórdia e mostrando que o poder dele está dentro de cada um e ele é que faz milagre. Então, se é Deus que faz milagre, essa pessoa tem que conhecer o quê? O Senhor Jesus, para entender que Jesus dentro do nosso coração, ele é poderoso para ressuscitar, para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, porque ele é o único que pode. Ele é o único que pagou o preço. Então tem muitas pessoas acreditando dentro da religiosidade que aquilo que elas forem ensinadas a crer é verdade. Essa fé é em vão, é inútil e só faz levar as pessoas para distante de Deus e elas achando que está se aproximando dele, mas não está. Então, o Senhor Jesus, ele disse aqui que era preciso ele subir para que o Consolador viesse. E olhe, quando o Consolador viesse para dentro das pessoas, dentro do íntimo das pessoas, que viesse a crer em Jesus, veja qual era e qual é a missão do Consolador. Então ele diz: convém que eu vá, ou seja, convém que eu suba, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, quem enviaria o Consolador? Jesus. E o Consolador, ele só poderia vir para estar dentro de cada um daquele que crê de verdade em Jesus, se Jesus mandasse ele vir. Então, não tem outros que possa dizer assim, vou invocar o Espírito Santo pelo nome de João, pelo nome de Paulo. Não tem como, porque o Consolador só é Jesus que pode dar a uma pessoa. Então, veja a missão do Consolador. O Consolador não virá a vocês, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier,
convencerá o mundo, ou seja, convencerá as pessoas do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Consolador é a palavra, o Espírito Santo. Ele está mostrando às pessoas que estão vivendo de maneira errada diante de Deus e acha que está certas, acha que não precisa se consertar para receber a salvação. E o Consolador, ele é para isso, para ele entrar dentro do coração daquelas pessoas que creem de verdade, que estão acreditando em Jesus de verdade, para o seguir, para o servir, do pecado, do erro, da vida que elas estão levando, o que elas fazem que não agrada a Deus, que elas têm que parar com isso. Então, ele diz, do pecado porque não crê em mim. Então, as pessoas incrédulas, que não creem em Jesus Cristo para servi-lo como o único Senhor das suas vidas, e acha que tem que ter outros nomes, outras pessoas, que eles capacitam como Deus, como tivesse poder e não tem, pessoas assim estão condenadas à morte eterna, separadas de Jesus, porque não crê, e isso é pecado. Então, o Consolador, ele vem para isso, para convencer as pessoas que não é assim que elas vão entrar no reino dos céus, se elas permanecerem. Ela tem que crer de verdade. Então ele diz, e da justiça e do juízo, da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então veja que maravilha, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele foi enviado por Deus para que aqui na terra as pessoas falem da palavra, da verdade, como eu estou falando aqui. E essa palavra convença você, convença muito que nem me convenceu. Que para buscar, para entrar no reino de Deus é preciso crer de verdade no sacrifício de Jesus. E quando alguém serve de verdade a Jesus, crê, ela mostra uma atitude, ela mostra uma mudança de vida. Ela deixa de crer nas crendices populares, tradicionais, que ela sabe que de nada vale, porque ali só fez lhe afastar de Deus. Porque não é assim que se chega a Deus. Se não for pelo nome de Jesus, então o outro não pode levar ninguém até Deus. Então, o Senhor Jesus, ele diz bem claramente. E ele teria muito ainda o que dizer, mas as pessoas não poderiam o suportar. E ele disse que o Espírito Santo, que é a palavra, glorificaria, como está glorificando ao Senhor Jesus todos os dias. Mostrando para as pessoas que as pessoas têm que se consertar. As pessoas têm que deixar de religiosidade, deixar de acreditar em mentiras diabólicas popular, que fulano fez isso, fulano é um milagroso, agora vamos fazer uma estátua, vamos agora fazer adoração, vamos venerar. Não, é isso que o Senhor Jesus, ele veio dizer que o Consolador, ele tem que convencer dentro do coração das pessoas. Porque não é convencer. Eu vejo um exemplo aqui. Tem pessoas que
ela é do catolicismo, e a gente sabe que as pessoas católicas, assim como eu já fui católica, e dou glória a Deus porque Deus me tirou dessa religião, porque não é de Deus. Então, tem pessoas que adoram, vivem nessa prática, adorando imagens de escultura, pessoas que morreram. Acredita-se que pessoas acham que até pedra faz milagre. Meu Deus, para vocês verem quanta falta da palavra de Deus nessas vidas. Porque não aprenderam a palavra de Deus. Aprenderam mentira que vieram falar, ensinar, porque são pessoas também que não têm capacidade de ensiná-la porque não acreditam no sacrifício de Jesus. Então, não adianta dizer assim, olha, fulano, quebra todas as imagens de escultura, todos os santos pagãos que tu acha que tem poder e não tem, que isso aí é diabólico, isso aí traz maldição para a tua vida, quebra tudo, tira tudo dentro da tua casa. Bom, alguém que já conhece a verdade, que sabe que é Jesus, o único, disser uma coisa dessa, vai adiantar essa pessoa tirar tudo da sua casa, quebrar, tocar fogo? Não vai. Porque é dentro do coração dela, é dentro do coração dele que está a raiz má. Dentro da cabeça, do pensamento. Essa pessoa ela não tem o pensamento de Jesus ainda, não tem a sua mente renovada, restaurada, ainda não nasceu de Deus. Então não adianta ela tocar fogo, não adianta ela jogar no mato, não adianta ela quebrar, não adianta ela fazer o que ela quiser. Porque dentro do coração dela já está plantada a raiz maligna, que ela acredita, mesmo jogando fora aquelas coisas detestáveis que Deus diz que é detestável diante dele, elas não vão conseguir servir a Deus de verdade. Porque dentro dela, ela acredita de verdade, ela tem aquela convicção que aquilo ali ainda é o que ela acha que é verdadeiro. Então é para isso que o Consolador ele vem, para ele se mostrar na vida daquele que crê em Jesus, de verdade, com o coração, porque quando a palavra entra dentro do coração, então o Espírito Santo, ele tira daquela pessoa aquele engano. E ela ou ele sabe, e tem a convicção e a certeza de verdade, que Jesus, ele é o único caminho. Então é assim que o Espírito Santo convence as pessoas, assim como convenceu a muitas pessoas, assim como me convenceu. E é assim que ele está convencendo a muitos, e ele vai convencer a muitos ainda, porque o Senhor Jesus está próximo a voltar. Então, meus amados, é muito importante, vocês nem têm ideia do quanto é poderoso a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, que vem mostrar para as pessoas que elas têm que se consertar diante de Deus e que não é religiosidade que vai salvar elas, mas sim Jesus. E se elas olhar para Jesus, com certeza, se elas crerem com o coração, esse véu maligno da ilusão, da mentira que foi posto, vai sair do seu coração e vai se tornar uma nova criatura em Deus, e ela vai ver as coisas com os outros olhos, com os olhos da verdade, enxergar a verdade. Vocês viram, numa passagem, Eliseu e Elias, eram homens que andavam sempre com Deus, fazendo a palavra de Deus ser vivida pelas pessoas. E Elias e Eliseu, Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. E Eliseu ficou, mas Eliseu ele pediu porção dobrada do espírito que existia na vida de Eliseu. Então, ele disse
se quando ele subisse ao céu, Eliseu conseguisse ver, a capa dele ia cair e ele ia pegar no chão a capa e o poder de Deus, o Espírito de Deus ia repousar sobre ele para fazer os mesmos feitos que Elias fazia. E assim aconteceu. E Elias subiu ao céu e Eliseu ficou no lugar de Elias. E numa dessas batalhas, mataram os profetas de Deus, só ficou Eliseu. E Eliseu, ele falava e acontecia, porque Deus era com ele. E Eliseu, certo dia, eles viram um exército se acampando para o atacar, para o destruir. E ele, com o servo dele, o servo correu e disse a Elias que eram muitos. Mas o que foi que Eliseu falou? Pediu a Deus que Deus abrisse os olhos do servo para ele ver que mais eram os que estavam com ele do que aqueles exércitos que estavam ali para destruir. Então Deus abriu a visão do servo dele, da pessoa que andava com ele, com Eliseu, e sempre fazia as coisas com Eliseu, andava com Eliseu, porque sabia que Eliseu tinha o Espírito de Deus, era servo dele, ajudava ele. E Deus abriu os olhos e o servo viu e enxergou que tinha milhares de carruagens de fogo ali para os proteger. E assim aconteceu. Então, quando uma pessoa ela tem que ser liberta de religiosidade, elas têm que crer de coração. Aí se diz, aí se cumpre a palavra que Deus diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a humanidade está presa ao maligno, nas suas ilusões, estão distraídas, porque é isso que ele quer. Porque sabe que as pessoas, se não se achegar de verdade no conhecimento que é Jesus, e que não depende de religião, elas não precisam disso, só precisam de Jesus para se salvarem, ele sabe que vai perder muitas companhias que ele quer que faça parte dele, junto com ele no lago do fogo. E ele não quer, por isso que as pessoas vivem cegas desse jeito, dando ponto para ele e achando que está servindo a nosso Deus e não está. Então, o Senhor Jesus, ele veio para isso e ele disse: tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lhe há de anunciar. Então, o Senhor Jesus, ele disse que todo reino, tudo que é do Pai de Deus, do Senhor Jesus, que é Deus, foi entregue nas mãos dele. E ele faz o que ele quiser. Então, meus amados, vamos procurar mais entender da palavra de Deus e parar de religiosidade. Porque o tempo está passando, as pessoas estão indo embora e muitas vão decepcionar-se quando naquele dia o Senhor Jesus voltar e elas ressuscitarem e elas verem que não vai subir, porque elas não escolheram Jesus, mas escolheram morrer por uma religiosidade que o Senhor Deus não deixou. Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Maranata vem, Senhor Jesus.